Boa noite mais uma vez, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja conosco. Amém, irmãos? Que atmosfera maravilhosa, amém? Que bênção, irmãos. Que presença real. Que presença do Senhor nesta noite. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui para que possamos dar continuidade à palavra do Senhor, a mensagem, a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós estamos aí na nossa série de mensagens Boas Notícias em um mundo de mais notícias. E na semana passada nós falamos da boa notícia, da salvação, de ser um salvo em meio ao mundo perdido. E hoje nós vamos dar mais uma boa notícia, baseada no Evangelho de João, segundo João, capítulo 8. Você pode abrir a sua Bíblia, João, capítulo 8, a partir do versículo 1. E a boa notícia de hoje, eu pedi a Kézia para colocar lá a arte, é essa. E você vai dar um glória a Deus por isso, hein? Eu vou falar e você vai dar um glória a Deus. Em Jesus, somos perdoados. Não, muito fraco. Mais uma vez. Em Jesus, somos perdoados. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 8. E essa mensagem está sendo gravada. Você que está assistindo ou vai assistir no YouTube, Deus abençoe sua casa, sua vida. E você também pode, irmãos que estão aqui presentes, depois compartilhar essa mensagem com algum familiar, com alguém. Está fechado, né? Tem que dar a volta. Deus abençoe. João capítulo 8, a partir do versículo 1. É um texto muito conhecido, mas vamos extrair aqui lições maravilhosas do Senhor para nossa vida essa noite. Porque nós somos portadores de boas notícias. Porque o Evangelho é a boa nova do Senhor. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Obrigado. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus, abre aspas, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que nos diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome por essa noite. Aqui nós lemos a Tua palavra que é vida para a nossa vida. Que o Senhor nos dê, Senhor, discernimento, que o Senhor me use, para que eu seja a boca do Senhor neste lugar, nesta noite, Pai, e que Teu Espírito Santo revele, nesse momento, Senhor, a Tua vontade para os nossos corações,
para que possamos colocar em prática aquilo que vamos aprender essa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O contexto aqui, irmãos, é um contexto de interrogatório, mas também é um contexto de um teste. Os escribas, os fariseus, os mestres da lei, eles queriam acusar Jesus, eles queriam testar Jesus, então eles usaram essa ocasião oportuna e trouxeram para ele, para Jesus, para o mestre, uma situação verdadeira, uma situação real, uma mulher que foi pega em flagrante, em adultério. E eles fazem uma pergunta. Na lei de Moisés está escrito que tal pecado deve ser condenado com morte por apedrejamento. E você, mestre, o que você nos diz? É um texto muito conhecido, mas nessa noite eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para você. E você não precisa levantar a mão nem responder, somente reflita no seu coração. Quem aqui nunca cometeu um erro na vida? Quem aqui hoje, ou essa semana, não pecou, ou não cometeu algum erro? Jesus, nessa passagem do Evangelho, ele é confrontado com uma situação de pecado público, notório, mas diante disso ele revela um coração do Evangelho. E o coração do Evangelho de Cristo Jesus, a boa notícia é que para mim e para você, para o pecador, há perdão, há misericórdia e há graça, irmãos, amém? Há perdão, há misericórdia e há graça, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a boa notícia de hoje, que você vai sair por aí espalhando. Há perdão em Cristo Jesus. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas lições importantes nesse texto, para que possamos nos aprofundar ainda mais na palavra do Senhor. Em primeiro lugar, a primeira lição, irmãos, é que o pecado ele é revelado. O peso da culpa. Trouxeram-lhe uma mulher apanhada no ato de adultério. Aqui, irmãos, é constatado um fato, um pecado verdadeiro. Uma mulher pecadora. E os escribas e os fariseus, eles expõem a mulher publicamente. Eles agem aqui de uma forma sem misericórdia. A intenção deles aqui, eles não estão preocupados com a mulher, eles estão preocupados em acusar a Jesus, em pegar Jesus em flagrante para que possam acusar Jesus de blasfêmia. Em momento nenhum eles estão preocupados com aquela mulher. O pecado dela é real, assim como o meu pecado, assim como o seu pecado é real. Apesar de salvos, libertos, ainda somos pecadores. Então o pecado é algo terrível, e vai ser aniquilado na volta de Cristo, uma vez por todas. Porque no céu não há pecado, irmãos. Aleluia! No céu não há pecado. Mas eles não trazem ela por misericórdia, mas para condenação, para trazer a apedrejamento, para matá-la. Porque a lei de Moisés dizia isso, mas Jesus, ele é acima da lei de Moisés, ele é o cumprimento da lei. Os religiosos usaram o pecado dela para tentar acusar Jesus. Todos nós temos pecados, mesmo que não sejam públicos, mas somos pecadores. Interessante que hoje, a Laura e a Helena, minha sobrinha, elas entraram dentro do quarto para ver o celular, eu emprestei o celular para elas nesse momento e o tablet, para elas brincarem, jogarem, e a Laura fechou a porta. E aí, quando ela fechou a porta, eu abri a porta e falei, por que a porta está fechada? O que vocês estão fazendo aí, escondido? Aí eu brinquei com ela, mas é uma verdade. Falei, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Foi isso, Jack? Aí a Laura falou assim, pai, deixa meia porta aberta então. A metade.
Eu falei, mesmo assim, os olhos do Senhor continuam olhando, observando vocês. E assim é comigo e com você, irmão. Eu pedi a Kézia para colocar a arte da lâmpada. Nós estamos diante da luz do Senhor. Talvez você entrou aqui essa noite e cometeu um erro público, um pecado notório, que talvez você ache que não tenha volta, que não tem jeito. Eu falo para você essa noite que tem jeito, irmãos. Jesus pode perdoar o seu pecado. E os escribas e os fariseus, os mestres da lei, eles ficaram doidos com Jesus. Quem é esse homem? Só Deus pode perdoar o pecado. Mas Jesus afirma, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, encarnado, eu posso perdoar pecados. E mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui proclamando essa verdade. Jesus perdoa pecados. Independente do tamanho do pecado, pecadinho, pecadão, para Jesus isso é pecado. Não tem essa para Cristo, para Jesus, porque na cruz do Calvário Ele perdoou os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma ótima notícia, não é, irmãos? Você saber que você está perdoado. Romanos 3:23 vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, estamos no mesmo barco. Não existe um mais santo do que o outro. Todos estão dependentes da graça de Deus. Você pode ter 30 anos de vida de evangelho. Você pode ter um dia, 10 dias. Nós carecemos da graça do Senhor todos os dias. Então é mais ou menos isso, irmãos. Nós estávamos perdidos em trevas, mortos em nossos pecados, nossos delitos. Mas a luz de Cristo, ela foi acesa na minha vida e na sua vida. E agora nós enxergamos, nós estamos vendo. Interessante, irmãos. Vou contar um testemunho para os irmãos. Nós trocamos a iluminação aqui da igreja, algumas lâmpadas, pastor Leandro, pastor Rogério, para a festa da roça. E aí, aqui perto do banheiro, nós trocamos umas lâmpadas também, que estava meio catimbada ali, tá, as lâmpadas, a gente trocou. E quando nós fomos trocar as lâmpadas, irmãos, apareceu um monte de telha de aranha, um monte de sujeira no alto, que estava tudo escondido, porque a iluminação não estava iluminando. Não é isso, dona Cléia? Nem de dia dava para ver. E quando colocamos uma lâmpada mais forte, aí nós começamos a observar a sujeira. E é assim na minha vida e na sua vida, irmãos. Quando a luz de Cristo brilha em mim e em você, os pecados eles são revelados. E não adianta, irmãos, achar que você não vai ser descoberto, não vai ser visto. Deus está te vendo. O pastor não está te vendo, mas Deus está te vendo. E eu vou dar um conselho para você. É melhor você tremer e temer mais o Senhor do que o pastor, do que os membros da igreja. Não é isso? Porque você fala assim, o pastor não sabe. Mas Deus sabe, Deus está vendo. E você não treme diante dessa realidade. Então, o pecado, ele é revelado. O pecado dessa mulher, ele é revelado. E o nosso pecado também é revelado. Diante da luz de Cristo. Então, trouxeram-lhe a mulher que foi apanhada em adultério. Então, nós precisamos entender que nós somos pecadores, que nós não somos melhores do que os outros. Que nós somos salvos, que temos essa boa notícia da salvação, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Ele que morreu na cruz, Ele que fez a obra. O que nós fazemos, irmãos, é uma resposta de gratidão, de louvor, de alegria a tudo que Ele já fez por nós. Amém, irmãos? Em segundo lugar, dentro desse texto, irmãos, é que o perdão, ele está disponível. Versículo 7 e versículo 9, vai dizer assim:
Que a Bíblia é nova, eu estou enxergando um pouco. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E voltou a escrever no chão. E aí nós estudamos teologia, alguns professores, principalmente o professor de grego, ele vai dizer que a tradução correta nesse texto aqui é o seguinte: quem não tem o mesmo pecado que ela, que atire a primeira pedra. Ou quem não cometeu na vida o mesmo pecado que ela, atire a primeira pedra. Essa é a tradução mais próxima, né, do correto aqui do texto, do original. E aí, irmãos, o que acontece? Cada um vai jogando as pedras no chão, não é isso que o texto vai dizer? Começando pelos mais velhos, provavelmente porque tiveram mais tempo pecando. E cada um foi jogando a sua pedra no chão. Isso quer dizer que o pecado, ele é algo terrível. E muitas das vezes nós nos colocamos como santos, apontadores, acusadores, mas nós não olhamos para nós mesmos. Precisamos ter humildade diante do Senhor. Ao invés de condenar, nós precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos ajudar uns aos outros. Quem dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. Todos têm pecado. Todos nós pecamos. Jesus não nega o pecado dela. Eles queriam testar Jesus. Mas Jesus, ele não se levanta e fala assim: realmente vocês estão certos. Ela é uma pecadora. Ele não nega o pecado dela. Ele não coloca aqui, mas vocês têm provas que ela é uma pecadora. Ele sabe que ela é uma pecadora, mas revela a hipocrisia dos acusadores. Jesus está revelando aqui que aqueles que estão acusando aquela mulher são hipócritas, porque eles estão mais sujos do que ela. E estão querendo se passar por santos, zelosos da lei. Todos saem um a um, porque todos têm culpa no cartório. Se eu falar para vocês aqui agora, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E trazendo para os nossos dias, para hoje, irmãos, como nós temos facilidade de condenar o outro, como nós temos facilidade de mandar o outro para o inferno. Jesus não apenas salvou a mulher, mas também ensinou a todos aqueles que estavam presentes sobre misericórdia. Precisamos olhar com o olhar de Jesus, e o olhar de Jesus é um olhar de misericórdia e graça. É uma boa notícia, irmãos. O perdão está liberado. Mas o perdão está liberado não é porque você pode pecar. Não confunda isso. Agora, porque eu estou perdoado, eu posso pecar à vontade. Não. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que possamos acessar o perdão do Senhor. Nós não temos prazer no pecado, amém, irmãos? Ele nos convida a olhar para nós mesmos, antes de julgar o próximo. Analise você, analise a sua vida, a sua conduta, a sua vida cristã. Ela tem sido uma bênção na vida do outro. Antes de julgar o outro, olhe para si mesmo. Eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos, sobre esse perdão maravilhoso que está disponível para mim, para você e para aquela pessoa ruim, aquele ímpio que você vai orar pela vida dele a partir de hoje, para que esse perdão alcance ele também. Salmos 86, versículo 5 vai dizer: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. 1 João 1,9 vai dizer: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém, irmãos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando reconhecemos que somos pecadores, humildes diante do Senhor, o Senhor não rejeita um coração quebrantado, sincero, contrito. Mas em Colossenses
Colossenses 1, versículo 13 e 14 vai dizer também: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos redenção, a saber, perdão dos pecados. Você é perdoado. A obra de Jesus na cruz incluiu o perdão dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então o perdão está disponível. E muitas pessoas, irmão, a gente conversa com muita gente. Paulo, conversa com muitas pessoas. E muitas pessoas carregam a culpa do pecado, do erro, durante anos. E aí carregam aquela mochila pesada e não conseguem caminhar, não conseguem avançar na sua vida. Perdão? Não conseguem receber o perdão, não se perdoam e não conseguem liberar perdão. Mas essa noite, se você entrou aqui carregado, precisando perdoar alguém, em nome de Jesus, que a partir de hoje, para perdoar alguém, você precisa entender que você já foi perdoado. Como a Giliane cantou aqui, nós somos consolados para consolar. E eu falo para vocês, nós somos perdoados para perdoar. Nós somos amados para amar. Tudo que recebemos na obra de Cristo Jesus não pode terminar em nós mesmos. Precisa fluir, precisa avançar. Então o perdão não é diferente, irmãos. E eu vejo pessoas carregadas, pessoas que têm dificuldade de perdoar, de liberar perdão, porque elas não entenderam que foram perdoadas em Cristo Jesus na cruz. E essa é uma boa notícia. E você conhece alguém, com certeza, que é assim. Uma pessoa amarga, uma pessoa que não tem vida, porque ainda carrega o peso, de não perdoar. Mas em terceiro lugar, irmãos, nós temos uma nova chance, uma nova oportunidade. A palavra de Jesus para a mulher, no final do texto, é algo tremendo. No final, ele pergunta para a mulher: onde estão os seus acusadores? Porque na visão dela, na mente dela, ela estava errada, ela era uma pecadora, ela tinha que ser ali apedrejada. Era a sentença que ela esperava. Mas Jesus, ele veio para mudar essa história, para mudar a minha história e a sua história. Ele veio para cumprir a lei. E ele pergunta para ela: onde estão os seus acusadores? E ela se levanta, eu imagino aquela cena. Ela se levanta e olha e não vê ninguém. Ninguém a condenou. E ela responde: não, ninguém. Mas aquele que poderia condená-la estava o quê, irmãos? Liberando o perdão, graça e misericórdia sobre a vida dela. E esse mesmo Jesus está aqui hoje para liberar graça, perdão e misericórdia sobre a sua vida. Então largue esse fardo pesado da sua vida. Você já foi perdoado. Tem muita gente que fala assim: eu vou para a igreja quando eu largar isso, quando eu parar de fazer isso, quando eu deixar de pecar, porque o que eu fiz não tem perdão. Muito pelo contrário, vem, como estás? E você tendo um encontro com Jesus, a sua vida vai ser transformada. Aleluia! Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Vai e não continue nessa sua vida de pecado. Imagina a confusão na cabeça daquela mulher, mas ela recebeu essa palavra de Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone, não continue nessa vida de pecado. O que nós precisamos entender, irmãos e irmãs, nessa noite, é que nós somos perdoados, mas nós não podemos continuar vivendo na vida de pecado. O pecado na vida do crente, ele é um acidente.
Não pode ser uma realidade. Não pode ser uma constância. Não pode ser um prazer. Muito pelo contrário. Eu vi uma ministração essa semana, uma ministração de um pastor falando sobre isso. Nós precisamos chorar, irmãos, diante do pecado cometido. Nós precisamos ficar mal com nós mesmos. Por que que eu caí nesse pecado? Isso precisa te afetar de tal forma que você fica se sentindo digno naquele momento. Precisa te abalar as suas estruturas. Por que que eu vacilei? Por que que eu pequei? Eu sou do Senhor. Porque o pecado, ele é uma afronta ao Senhor. O crente, quando ele peca, ele afronta o Senhor. Mas em Cristo Jesus nós já fomos perdoados. E nós temos acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós podemos acessar Ele, confessarmos os nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso é Bíblia, irmãos. É a palavra do Senhor. Então Jesus oferece perdão e uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Coloca aí, Kes, aquela arte da final. Jesus oferece uma nova oportunidade. Eu recebi algumas fichas hoje aqui, irmãos. Eu fiquei extasiado, feliz. Porque são novas vidas começando em Cristo Jesus. Novas histórias, novos começos em Cristo. E aí você tem a oportunidade agora de escrever. Deus vai escrever a sua história. Talvez, irmãos, ou irmão, você que está aqui assistindo ao vivo, ou você que vai assistir no YouTube, você precisa fazer isso aqui, ó. Parar de tentar escrever a sua própria história e deixar Deus escrever a sua história. Viver a vontade do Senhor para a sua vida. E Deus te dá uma nova chance, assim como Ele deu essa nova chance para essa mulher adúltera, pecadora. Jesus, Ele anda com pecadores. Jesus se assentava com pecadores. E nós somos pecadores salvos em Cristo Jesus. Então o perdão não é uma permissão para continuar pecando, mas um convite para transformação. Amém, irmãos? A graça não é um acesso, um passe livre para ficar pecando, não. Muito pelo contrário, é uma responsabilidade que nós temos de viver uma vida de transformação, dia após dia. E eu confesso para vocês, irmãos, é muito difícil, porque o pecado bate a porta todos os dias. Todos os dias nós somos tentados naquilo que nos dá prazer. Mas nós precisamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós, de vós. Então o perdão não é uma aprovação do pecado, é uma oportunidade de mudança. Então quando nós somos perdoados, nós temos agora uma oportunidade de mudar, de virar a chave da nossa vida, de deixar essa mochila pesada para trás. Esse fardo pesado. O perdão, ele não é uma aprovação do pecado, uma oportunidade de mudança. Jesus nos chama à responsabilidade, que é viver de uma forma diferente. Porque muitas das vezes, irmãos, nós presenciamos no nosso dia a dia, você vai concordar comigo, aquelas pessoas que falam assim, não, perdão, não vou perdoar. Vou carregar isso para o túmulo, não é isso? E falam com toda a autoridade, não vou perdoar, nem se eu morrer. E se me pedir perdão também, não vou perdoar. Esse pensamento é um pensamento daquele que não conhece Jesus, esse pensamento daquele que não foi transformado, que não encontrou com Jesus, assim como essa mulher que foi encontrada por Cristo. Porque quando nós nos encontramos, quando Cristo nos encontra, nós somos transformados, amém, irmãos? E nós precisamos falar dessa boa notícia. Em Cristo Jesus somos perdoados. Amém, irmãos? Mas eu não poderia terminar essa mensagem trazendo uma aplicação para a minha vida e para a sua vida. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus,
capítulo 18, Mateus 18, a partir do versículo 21. Porque saber que você é perdoado é bom demais, não é isso? Saber que você pode confessar a Jesus o seu pecado e ser perdoado e ter certeza do seu perdão é algo maravilhoso. Mas nós, cristãos, crentes em Cristo Jesus, precisamos ir além, irmãos. Olha só, essa palavra é para você e também para mim nessa noite. Nós fomos perdoados para perdoar. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Olha, a visão humana, a visão do apóstolo Pedro. Mas Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas 70 vezes. E aí ele conta uma parábola. E vou resumir a parábola para você aqui. O rei, ele tinha um servo que o devia. Aquele servo não tinha o valor para pagar aquele rei. E aí, aquele servo chega até o rei e pede misericórdia, paciência, para que o rei perdoasse a sua dívida, desse mais tempo para ele pagar. E o rei usou de misericórdia e perdoou a dívida daquele servo. E não foi preso e nem vendido sua mulher, seus filhos para pagar a dívida. E aquele servo foi solto. E aí aquele servo foi solto e quando ele estava saindo daquele lugar, ele encontrou um conservo que também devia um valor para ele, menor. E quando ele vê aquele homem que devia ele, o que ele fez? Cobrou, puxou ele pelo colarinho, que o senhor, você está me devendo. Vem, você precisa pagar a minha dívida. E aí aquele conservo fala para o servo: tem misericórdia de mim, eu sei que eu estou devendo você, eu vou pagar, eu estou sem dinheiro, meu cartão está muito alto, não sei o que, a prestação está alta, né, o dólar, não sei o que, não tenho condições de pagar. E aquele servo faz o que, irmãos? Ele não perdoa a dívida daquele conservo. E ele manda prender aquele homem que está devendo ele. E quando o rei fica sabendo disso, fala assim: rapaz, você é o brincalhão, hein? Eu te perdoei a sua dívida e você não pode perdoar a dívida do outro. Jesus está contando essa parábola, irmão, para dizer que nós devemos perdoar os nossos irmãos. Versículo 35 do capítulo 18, para fechar: assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar do coração do seu irmão, será condenado. Nós precisamos usar de misericórdia com o outro. Nós precisamos de perdoar o outro, porque nós fomos perdoados. Essa é a conta, essa é a matemática do reino. Eu recebi perdão, eu libero perdão. Eu recebi amor, eu libero amor. Nós precisamos andar assim, então libere o perdão hoje, na vida do seu irmão. Imagine, se por um instante, todos os seus pensamentos, presta atenção, hein? Ações e palavras fossem projetados pela Késia nesse telão aqui e agora. Um por um. Imagine. As coisas boas, mas também as coisas ruins, que estão no oculto. Como diz a música do Fruto Sagrado, no porão da sua alma, que só Jesus tem acesso. Imagine. Até aquilo te deixa envergonhado. Esse foi o momento da mulher, lá em João capítulo 8, que nós lemos. Ela foi exposta, julgada, colocada diante da multidão e de Jesus. Ela estava prestes a ser apedrejada, porque naquela cultura, como eu falei, o adultério era punido por morte. Mas, porém, todavia, Jesus surpreendeu a todos. Então você também pode surpreender a todos, liberando perdão. Ele não ignorou o pecado dela. Ele não diz que estava tudo bem.
mas ele age com algo muito mais profundo, que ninguém esperava. Ele vai além da justiça humana. Ele oferece perdão. Se Jesus, o Salvador, o Senhor, oferece perdão, nós precisamos oferecer perdão, porque Ele já nos perdoou. Amém, irmãos? É lindo demais isso.